milionário fica chocado ao ver mendiga ensinando dança ao filho e descobre segredo. Era uma tarde ensolarada na praça central da cidade. O milionário, vestido com um terno caríssimo, ostentava seu status. Mas ao cruzar a praça, algo o parou em seco. Ele a viu. Uma mulher negra, vestindo roupas puídas, com um olhar que misturava dor e esperança. Ao lado dela, um menino, tímido, daqueles que parecem carregar o mundo nos ombros. Ele não estava apenas sentado ali. Estava dançando, com os pés descalços tocando o chão de forma leve, quase como se a música brotasse do solo. Os movimentos eram simples, mas a expressão dele contava uma história de superação e amor. Dois elementos que pareciam ausentes na vida do homem rico. Intrigado, o milionário se aproximou. As pessoas ao redor comentavam com olhares de reprovação e curiosidade, mas ele não se importava. À primeira vista, a mendiga era apenas mais uma em meio a tantas que a cidade ignorava. Mas ao ouvir a música, percebeu. Pensou. Que conceito esquisito de vida. Ao iniciar uma conversa, ele logo descobriu que a mulher era uma renomada professora de dança. Ela compartilhava sua paixão, mesmo enquanto a vida a forçava a mendigar. Um escândalo, murmurou, quase como se envergonhasse. Um erro que me custou tudo. Havia algo na sua voz que tocava o coração do milionário. Algo que fazia com que ele olhasse para si mesmo e para o mundo com outros olhos. Suas interações tornaram-se profundas. O homem começou a questionar suas prioridades, o valor real do dinheiro e se a aceitação social que tanto buscava realmente valia a pena. Mas, em meio a essa nova amizade, seu mundo perfeito começou a desmoronar. Em uma conversa tensa, a mulher revelou um segredo que fê-lo tremer. Ela era a irmã perdida de sua mãe. Alguém que ele acreditou ter desaparecido para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma tempestade de emoções percorreu seu corpo. Como poderia ser? Tudo o que conhecia estava prestes a ser questionado. O que significava isso para sua identidade? E se aquele laço entre eles pudesse derrubar a estrutura de sua vida luxuosa? As coisas mudaram rapidamente quando um ex-parceiro de negócios, ao perceber a mudança no comportamento do milionário, decidiu intervir. Ele não queria que essa amizade florescesse, algo que poderia abalar seu controle. Começou a espalhar boatos, a levantar questões de classe e racismo, e o milionário se viu preso em um turbilhão que misturava o medo e o desprezo. E quando tudo parecia desmoronar, o menino desapareceu. Ele tenha saído correndo após uma nova dança, seus olhos brilhando, mas logo o sorriso se desfez em preocupação. O que o milionário antes via como um mero capricho, agora se tornou uma questão de vida ou morte. Juntos, a mendiga e o homem rico embarcaram em uma busca frenética, seu desespero engrossando a atmosfera. O grito que a verdadeira jornada, de fato, apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O menino desapareceu. O desespero tomou conta do milionário e da mendiga. A praça parecia um labirinto. Cada rosto desconhecido carregava um pedaço da angústia, e o ecoar de risadas se transformou num lamento. Onde ele está? A voz da mulher tremeu, e o coração do homem rico disparou. Era como se a cidade, antes cheia de vida, agora estivesse envolta em um silêncio gelado, em choque. Eles correram em direções diferentes. O milionário não podia pensar em mais nada. O sentimento de perda começou a se instalar. Desviou de duas senhoras que murmuravam, uma segurando o braço da outra, ambas com expressões de reprovação. Quem se importa com o que elas pensam? O pensamento surgiu com raiva e dor. Ele precisava encontrar o menino. Enquanto corria, a mente dele bombardeava imagens do menino dançando. Cada passo, cada giro leve, como se estivesse flutuando. Até que o choque da realidade atingiu. Ele não pensava apenas na criança. A ideia de família, de laços perdidos, começava a se infiltrar. O que está acontecendo comigo? A cada batida do coração, a confusão se tornava mais intensa. E então, algo inesperado. Um grito. Ele virou-se abruptamente. O chão de terra foi substituído por uma calçada fria, e uma luz ofuscante o fez piscar. Frente a ele estava um grupo. No centro, uma figura feminina. O medo travou sua respiração. Ao se aproximar, tornou-se evidente. Era a mulher que dançava com o menino. Mas havia algo errado. Muito errado. Ela estava desacordada, caída, com lágrimas misturadas à terra em seu rosto. O milionário a levantou, apressado. O que aconteceu? O pânico clareou sua visão. Ao lado dela, um papel amassado. Ele tomou o cuidado de soltá-lo, e lá estava escrito uma única frase. Algo que não fazia sentido. A verdade virá à tona. O que significava aquilo? As palavras eram um eco inquietante, uma advertência que fez seu coração acelerar ainda mais. Preciso de ajuda, ele gritou, chamando a multidão. As pessoas começaram a se aproximar, rostos de curiosidade e espanto. Mas o que viesse a seguir não iria preparar ninguém para o choque que estava prestes a acontecer. O ex-parceiro de negócios, aquele que sempre parecia estar um passo à frente, apareceu na cena. A expressão dele era triunfante, quase desdenhosa. Ah, você realmente achou que isso iria acabar bem? Um dos pescadores que observava a cena entregou o menino ao milionário. Ele estava ali, com uma expressão assustada, mas inteiro. O coração do homem se encheu de alívio. A sensação de vitória foi rápida, porém ofuscada pela presença do ex-parceiro. Mas logo, o dilema diante deles virou um pesadelo. O homem, com um sorriso frio, revelou o que mais ninguém esperava. O menino não é quem você pensa que é. Ele não é seu sobrinho. O ar pesado na praça fez o milionário estremecer. Cada olhar na multidão carregava uma mistura de graça e desprezo. Como assim? Ele conseguiu perguntar, a confusão sufocando suas palavras. O ex-parceiro piscou, satisfeito e malicioso. A mãe dele. A verdade é mais dolorosa do que você imagina. As risadas antes alegres agora se tornaram murmúrios traiçoeiros. Ele se virou para a mulher caída, olhando diretamente para ela,
procurava respostas nos olhos dela, mas a consciência dela parecia distante. O peso do que ela havia revelado ficou pairando no ar. A ligação que havia começado a se formar se tornava cada vez mais complexa. Qual é a verdade? O milionário sentiu a urgência de entender, mas a resposta se dissipou como fumaça. Ele olhou para o menino. Ele e a mendiga eram forças que se opunham ao vazio de suas riquezas. E enquanto a confusão se desenrolava, a única coisa clara era: tudo o que acreditava até agora estava prestes a mudar. A busca, a dança, a história, tudo começava a se entrelaçar em algo mais profundo, algo que prometia um desfecho devastador. Ele precisava descobrir, precisava desvendar a verdade antes que fosse tarde demais. O ar pesado na praça fez o milionário estremecer. Ele naturalmente procurou respostas nos olhos da mulher caída, mas a consciência dela parecia distante, quase como se ela estivesse perdida entre as sombras do passado. Quando olhou para o menino, uma onda de proteção e confusão tomou conta dele. O que está acontecendo? O que você sabe, mulher? Ele implorou, sua voz tremendo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um trovão ecoou ao longe, e uma chuva intensa começou a cair de repente, como se o céu estivesse reagindo ao caos que se desenrolava ali. As pessoas começaram a se dispersar, algumas gritando, outras correndo para se abrigar. A praça, que antes era um ponto de convivência, agora se tornava um mar de pessoas apavoradas. E no meio da multidão, a figura do ex-parceiro de negócios se destacava como uma sombra sinistra. "O que você fez?" o milionário gritou, seu tom carregado de desespero e acusação. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Fiz o que você nunca teve coragem de fazer, desvendar a verdade." Ele se virou para a mulher, estendendo a mão. "Diga a ele, irmã, diga a verdade sobre o menino." O coração do milionário disparou. "Irmã? Do que você está falando?" O choque começou a se misturar com a raiva. Ele olhou para o menino, que estava ali, impotente, seus olhos brilhando com medo. A mulher começou a recuperar a consciência, sua expressão cheia de dor. Ela olhou para o milionário e, com um esforço tremendo, disse: "Você precisa saber." Mas antes que pudesse continuar, o ex-parceiro interrompeu, sua voz se elevando acima do tumulto. "Ele não é apenas um garoto qualquer. Ele é o filho que você acreditou perdido. E ela," apontou para a mulher, "é a sua mãe." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A praça, agora quase deserta por causa da chuva, parecia congelar no tempo. O milionário sentiu suas pernas fraquejarem. O mundo ao seu redor começou a girar, enquanto questões colidiam em sua mente. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou. O menino, ainda segurando firme o olhar da mulher, começou a entender o que acontecia. "Mãe?" A palavra abriu uma ferida no coração do homem. Uma ferida que ele nunca soube que existia. A mulher, agora completamente acordada, olhou para o menino e depois para o milionário, lágrimas escorrendo pelo rosto machucado. "Eu não pude ficar. Eu não sabia como proteger vocês." O choque nas palavras dela cortou como uma faca.
Eu precisei me afastar para que ele pudesse ter uma vida, uma chance. A chuva agora caía como um dilúvio, misturando lágrimas e dor. O ex-parceiro parecia triunfante, como se tivesse orquestrado esse momento desde o início. E sempre esteve perto de você, mesmo quando você não sabia. Agora você tem que decidir. O que vai fazer com essa verdade? O milionário se sentiu despedaçado, a estrutura de sua vida desmoronando ao seu redor. Ele estava preso entre o amor e o medo, entre a família que havia perdido e a nova vida que estava tentando construir. O menino, percebendo a tensão, deu um passo à frente, desafiador. Eu quero saber quem sou. Eu quero saber você, pai. A palavra balançou nas ondas da chuva, profunda e pesada como uma revelação. O ex-parceiro sorriu malignamente. Então que comece o jogo, milionário. O que você escolherá? O milionário olhou ao redor, sentindo a pressão do olhar da multidão, a expectativa no ar eletrificado. Ele precisava agir, mas a verdade ardia como um fogo instável dentro dele. A verdade é um labirinto, e eu preciso desvendá-lo. O que ele não sabia e que logo viria à tona era que algumas verdades são mais profundas e dolorosas do que se pode imaginar. Enquanto a chuva continuava a cair, a luta pelo que era certo e verdadeiro estava apenas começando, e o peso da escolha pairava no ar, como uma tempestade à espreita de explodir novamente. O destino de todos estava prestes a ser reescrito, e qualquer passo em falso poderia mudar tudo para sempre. O milionário respirou fundo, lutando contra a confusão que invadia sua mente. A chuva caía torrencialmente, formando poças que refletiam as lanternas da praça, criando um cenário surreal. Ele precisava entender a verdade, como uma âncora em meio à tempestade de emoções. As palavras do ex-parceiro ecoavam. Ele não é quem você pensa que é. A tensão na atmosfera era palpável. Olhando para a mulher ainda no chão, ele se lembrou do carinho dela ao ensinar o menino a dançar, como se cada passo fosse um passo em direção ao coração dela. Agora, tudo parecia tão distante, tão falso. Mãe, o que você está escondendo? O desespero tingiu sua voz. Ela olhou para ele, os olhos embasbacados se iluminando com uma dor indescritível. Eu não sabia como dizer. Não compreendi a gravidade. Começou a gaguejar, as palavras fluídas, mas trêmulas. A multidão começava a dispersar, mas alguns olhares ainda pairavam, cheios de curiosidade e julgamento. Foi então que um grito cortou o ar. Alguém no final da praça, próximo da entrada de um beco escuro, parecia estar em apuros. As pessoas se voltaram, mas o milionário e a mulher estavam paralisados pela revelação que ainda pairava no ar. O menino, que escutou o grito, soltou a mão da mulher e correu. Esperem! Mas ele não teve tempo de se conter. Uma figura emergiu da escuridão. Um homem alto, com um capuz que cobrindo parte do rosto. O menino se deteve, o temor cruzando seu olhar, enquanto o pai atormentado seguia. O que está acontecendo? O milionário gritou, mas a resposta foi rápida. A figura do capuz se afastou, revelando um rosto que fez a respiração do milionário faltar. Era outro homem. Um homem que ele reconheceu da sua infância, um amigo de sua mãe. Você. Ele mal conseguiu completar a frase. O que você está fazendo aqui?
A indignação transparecia em sua voz, mesclada com confusão. O homem, com um olhar frio e firme, não se intimidou. Eu sabia que chegaria o dia em que você precisaria ouvir a verdade, e que você não estaria apenas diante de uma irmã perdida, mas de algo muito maior. Ele apontou para o menino. A verdade nunca está apenas em quem somos, mas em quem fomos. E quem esse garoto realmente é, pode mudar tudo. Os olhares se cruzaram, cada um absorvendo o peso da revelação. O menino estava paralisado, sua inocência agora ameaçada por um passado que não compreendia. A mulher ao chão começou a chorar, um lamento que ecoou com ecos de arrependimento. Os segredos nunca trouxeram paz, eles só trazem dor. O ex-parceiro observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele sabia que as palavras que acabaram de ser lançadas eram como uma bomba prestes a explodir. O milionário disse, quase em um sussurro: "O que você quer dizer com isso? O que está escondendo? Você precisa ver a verdade por trás dos rostos que conhece. O que você pensou que era sua família é, na verdade, um fraude." Cada palavra era uma facada, e o corpo do milionário tremia, enquanto os ecos da cidade se faziam ouvir, como se preparassem para um clamor. A multidão começava a se reunir novamente ao redor, atraída pela cena caótica. "Espere! Não!" O milionário gritou, suas emoções em conflito. Mas não havia como voltar atrás. O passado estava prestes a ser desenterrado, e o menino, de alguma forma, estava no centro de tudo. Uma verdade devastadora estava prestes a emergir, e a expectativa no ar era quase insuportável. "Você não entende. Ele precisa saber, antes que seja tarde demais." A mulher gritou, a dor na voz ecoando na memória de seu sofrimento. O que ela estava prestes a revelar podia mudar tudo para todos presentes. O alívio e a curiosidade estavam prestes a se entrelaçar em uma teia de complexidade. "Diga a ele a verdade." O ex-parceiro se intrometeu, sua expressão repleta de prazer maligno. E assim a chuva caía, a praça tremia com as revelações, e a história se desdobrava de uma maneira que ninguém poderia prever. O destino de todos estava prestes a ser reescrito. E o que vinha a seguir poderia muito bem ser um caminho sem volta. O milionário respirou fundo, lutando contra a confusão que invadia sua mente. A chuva caía torrencialmente, formando poças que refletiam as lanternas da praça, criando um cenário surreal. Ele precisava entender a verdade, como uma âncora em meio à tempestade de emoções. As palavras do ex-parceiro ecoavam: "Ele não é quem você pensa que é." A tensão na atmosfera era palpável. Olhando para a mulher ainda no chão, ele se lembrou do carinho dela ao ensinar o menino a dançar, como se cada "Mãe, o que você está escondendo?" O desespero tingiu sua voz. Ela olhou para ele, os olhos embasbacados se iluminando com uma dor indescritível. "Eu não sabia como dizer. Não compreendia a gravidade." Começou a gaguejar, as palavras fluidas, mas trêmulas. A multidão estava começando a se dispersar, mas alguns olhares ainda pairavam, cheios de curiosidade e julgamento. Foi então que um grito cortou o ar. Alguém no final da praça, próximo da entrada de um beco escuro, parecia estar em apuros. As pessoas se voltaram, mas o milionário e a mulher estavam paralisados pela revelação que ainda pairava no ar.
O menino, que escutou o grito, soltou a mão da mulher e correu. Esperem! Mas ele não teve tempo de se conter. Uma figura emergiu da escuridão. Um homem alto, com um capuz que cobrindo parte do rosto. O menino se deteve, o temor cruzando seu olhar, enquanto o pai atormentado o seguia. O que está acontecendo? O milionário gritou, mas a resposta foi rápida. A figura do capuz se afastou, revelando um rosto que fez a respiração do milionário faltar. Era outro homem. Um homem que ele reconheceu da sua infância. Um amigo de sua mãe. Você, de um homem. Ele mal conseguiu completar a frase. O que você está fazendo aqui? A indignação transparecia em sua voz, mesclada com confusão. O homem, com um olhar frio e firme, não se intimidou. Eu sabia que chegaria o dia em que você precisaria ouvir a verdade, e que você não estaria apenas diante de uma irmã perdida, mas de algo muito maior. Ele apontou para o menino. A verdade nunca está apenas em quem somos, mas em quem fomos. E quem esse garoto realmente é, pode mudar tudo. Os olhares se cruzaram, cada um absorvendo o peso da revelação. O menino estava paralisado, sua inocência agora ameaçada por um passado que não compreendia. A mulher ao chão começou a chorar, um lamento que ecoou com ecos de arrependimento. Os segredos nunca trouxeram paz. Eles só trazem dor. O ex-parceiro observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele sabia que as palavras que acabaram de ser lançadas eram como uma bomba prestes a explodir. O milionário disse, quase em um sussurro: O que você quer dizer com isso? O que está escondendo? Você precisa ver a verdade por trás dos rostos que conhece. O que você pensou que era sua família é, na verdade, uma fraude. Cada palavra era uma facada, e o corpo do milionário tremia, enquanto os ecos da cidade se faziam ouvir, como se preparassem para um clamor. A multidão começava a se reunir novamente ao redor, atraída pela cena caótica. Espere, não! O milionário gritou, suas emoções em conflito. Mas não havia como voltar atrás. O passado estava prestes a ser desenterrado, e o menino, de alguma forma, estava no centro de tudo. Uma verdade devastadora estava prestes a emergir, e a expectativa no ar era quase insuportável. Você não entende. Ele precisa saber, antes que seja tarde demais. A mulher gritou, a dor na voz ecoando na memória de seu sofrimento. O que ela estava prestes a revelar podia mudar tudo para todos presentes. O alívio e a curiosidade estavam prestes a se entrelaçar em uma teia de complexidade. Diga a ele a verdade. O ex-parceiro se intrometeu, sua expressão repleta de prazer maligno. E assim a chuva caía, a praça tremia com as revelações, e a história se desdobrava de uma maneira que ninguém poderia prever. E então, como um trovão estrondoso cortando o céu, a mulher, com uma força súbita, ergueu-se e gritou: O menino, ele não é o que você pensa. Ele é o seu filho. O murmúrio que se seguiu na praça explodiu em um clamor de incredulidade. O milionário ficou paralisado, seus olhos se ampliando, uma onda de choque o percorrendo como um terremoto. Relações, memórias, laços, tudo se desfazia em questões e confusão. Não pode ser, ele não é meu filho.
A negação escorregava de seus lábios como se estivesse tentando escapar de uma verdade insuportável, ainda que a mulher se esforçasse para explicar. Meu amor, ele foi fruto de um erro, de uma decisão. Nossos caminhos se separaram, mas o amor nunca morreu. O ex-parceiro virou-se para a multidão, seu sorriso sombriamente triunfante. Uma reviravolta na história familiar, não acham? Tudo o que você conheceu até aqui foi uma farsa. As pessoas sussurravam, olhares perplexos se cruzavam, enquanto o peso da revelação caía como uma pedra. O menino, desprovido da inocência que antes carregava, observava os adultos com um olhar de curiosidade e medo. O sentimento de perda e confusão pairava no ar. O milionário sentiu o chão sob seus pés se desfazer. Como os capítulos de sua vida se revezavam, perder-se na própria existência parecia a única certeza. Mas a história não terminava ali. Afinal, havia um fio invisível que unia todos e que ainda não havia sido cortado. O que viria a seguir? A verdade, agora mais próxima do que nunca, continuava a se esconder nas sombras da praça, aguardando o momento de ser revelada. O milionário respirou fundo, lutando contra a confusão que invadia sua mente. A chuva caía torrencialmente, formando poças que refletiam as lanternas da praça, criando um cenário surreal. Ele precisava entender a verdade como uma âncora em meio à tempeste. As palavras do ex-parceiro ecoavam. Ele não é quem você pensa que é. A tensão na atmosfera era palpável. Olhando para a mulher, ainda no chão, ele se lembrou do carinho dela, ao ensinar o menino a dançar, como se cada passo fosse um passo em direção ao coração dela. Agora, tudo parecia tão distante, tão falso. Mãe, o que você está escondendo? O desespero tingiu sua voz. Ela olhou para ele, os olhos embasbacados, se iluminando com uma dor indescritível. Eu não sabia como dizer. Não compreendia a gravidade. Começou a gaguejar, as palavras fluídas, mas trêmulas. A multidão estava começando a se dispersar, mas alguns olhares ainda pairavam, cheios de curiosidade e julgamento. Foi então que um grito cortou o ar. Alguém no final da praça, próximo da entrada de um beco escuro, parecia estar em apuros. As pessoas se voltaram, mas o milionário e a mulher estavam paralisados pela revelação que ainda pairava no ar. O menino que escutou o grito soltou a mão da mulher e correu. Esperem! Mas ele não teve tempo de se conter. Uma figura emergiu da escuridão. Um homem alto, com um capuz que cobrindo parte do rosto. O menino se deteve, o temor cruzando seu olhar, enquanto o pai atormentado o seguia. O que está acontecendo? O milionário gritou, mas a resposta foi rápida. A figura do capuz se afastou, revelando um rosto que fez a respiração do milionário faltar. Era outro homem. Um homem que ele reconheceu da sua infância. Um amigo de sua mãe. Você! Ele mal conseguiu completar a frase. O que você está fazendo aqui? A indignação transparecia em sua voz, mesclada com confusão. O homem, com um olhar frio e firme, não se intimidou. Não há como não estar aqui no momento em que a verdade sai à luz. Ele apontou para o menino. O que você precisa saber
é que este garoto, ele não foi apenas fruto de um relacionamento. Ele é parte de algo muito maior. Algo que você nunca soube. O coração do milionário disparou. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram quase em um sussurro. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma revelação poderosa. Sua mãe, ela não era apenas quem você pensava. Há segredos que ela escondeu, coisas que a ligam a uma família que você não conhecia. E o garoto é a chave. Em um instante, a praça pareceu estremecer em resposta àquelas palavras. O ex-parceiro de negócios olhou triunfante, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejou. Vejo que a verdade finalmente chegou. Você não percebe que a vida que você conheceu é uma ilusão? Pare com isso! O milionário gritou, mas o pavor começou a se enraizar em seu peito. O menino, que antes parecia tão cheio de vida, agora estava paralisado, sem entender a gravidade da situação. Ele é meu filho, não é? A pergunta saiu num fio de voz. Mas seus instintos começaram a ditar mais dúvidas. Você está dizendo que ele tem alguma ligação com minha mãe? O homem do capuz acenou lentamente, uma sombra de tristeza atravessando seu olhar. Sim, sua mãe e a mãe dele compartilham uma história sombria, uma história de perda, mentira e, acredite ou não, sobre amor. A multidão, que antes estava dispersando, começou a se aglomerar novamente, atraída pelos murmúrios da revelação. Olhares confusos e julgadores bailavam pelo ar, e o medo estava estampado nos rostos angustiados. Que tipo de jogo é esse? O milionário, com a voz embargada, começou a entender que a revelação não se limitava ao passado, mas pincelava o presente de formas que ele não poderia imaginar. Diga-me a verdade. E então, como um trovão estrondoso cortando o céu, a mulher levantou-se de repente, um brilho feroz nos olhos. Isso é tudo culpa dela! Ela gritou, apontando para sua própria sombra. Ela sempre soube, sempre me manteve longe. Os olhares se voltaram rapidamente para a mulher em choque. O milionário sentiu um frio na espinha. Quem? Quem está por trás disso? E antes que alguém pudesse responder, um grito ressoou pela praça, ecoando como um aviso. A chuva caía com mais força, agora se tornando torrencial, e um estrondo ricocheteou pela cidade. As luzes piscavam, e a sombra de um novo mistério começava a se desenhar. O menino olhava em volta, olhando mais confuso do que nunca. Mãe, o que está acontecendo? Quem é você? Suas palavras cortaram o silêncio como uma faca. A energia na praça era eletricamente tensa, cada pessoa segurando a respiração, sem saber o que esperar. E assim, a verdade pairava no ar, misturada com a chuva e o medo, como um labirinto ainda a ser desvendado. O futuro de todos estava nas sombras, e a pulsação de um segredo ainda mais profundo e devastador parecia ecoar à espera de ser revelado. Quem realmente era aquele menino? E o que mais estava escondido na escuridão da história que o cercava? O menino olhava em volta, sem entender o que estava acontecendo. A mulher se levantou, as lágrimas misturadas com a chuva, e a tensão no ar era palpável. O ex-parceiro de negócios observava,
divertido, como se estivesse assistindo a um espetáculo, e a multidão começava a murmurar. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Ele precisa saber a verdade, a mulher gritou, sua voz tremendo. Não posso mais manter isso em segredo. O semblante do milionário se contorceu de dor e confusão. As palavras dela eram como flechas atingindo seu coração. Mãe, o que você está dizendo? Foi então que a figura do homem de capuz aproximou-se. Sua presença pesada e carregada de segredos. A história é mais profunda do que você imagina. O garoto não é apenas seu filho, ele também é parte de um legado sombrio. Todo o corpo do milionário tremeu com a gravidade da revelação. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia falar, a ansiedade crescendo. O homem do capuz olhou fixamente para ele. Você tem que entender. O menino é fruto de um amor proibido. Algo que sua mãe tentou esconder para proteger vocês dois de um passado que poderia os destruir. Um amor proibido? Como assim? A mente do milionário girava, fissuras de compreensão começando a se formar. O ex-parceiro de negócios, que parecia divertir-se com o caos, sorriu com audácia. A verdade pode ser dolorosa, mas ela sempre encontra um jeito de sair. Você sabia que seus pais, eles não eram quem você pensava. Eles tinham um passado envolto em segredos. E o menino, ele é mais do que você pode imaginar. Antes que pudesse questionar mais, um grito estrondoso fez todos se virarem. Veio da direção do beco escuro. Uma figura surgiu, um homem desconhecido, mas seu olhar intenso e ameaçador fez a respiração de todos parar. Você não deveria estar aqui, ele berrou, antes de avançar, com os olhos brilhando de raiva. O coração do milionário disparou. Quem é você? O que está fazendo? O homem parou, sua expressão carregada de ódio. Eu vim buscar a verdade que ela tentou esconder. Ele apontou para a mulher que estava em pé, as lágrimas correndo. A multidão começou a se espalhar, alguns recuando, outros tentando entender o que estava acontecendo. Um silêncio ensurdecedor se seguiu ao grito. Então, o homem do capuz sorriu de forma sinistra. Agora é a hora da verdade. Prepare-se, porque isso vai abalar suas fundações. A tensão explodiu quando o estranho puxou algo do bolso. Uma foto. Ele a levantou, revelando uma imagem de um jovem casal. Era a mãe do milionário e o homem que estava agora diante deles. Você não sabia que seu pai era um traidor? A verdade é que ele não só te abandonou, mas traiu todos à sua volta. O choque quase fez o milionário cair. Todos na praça olhavam, a curiosidade e o medo misturados. Isso não pode ser verdade. Ele me amava. A negação estremeceu na voz dele. Amava ou estava apenas protegendo o que ele construiu? O que você aprendeu sobre sua vida é uma ilusão. O homem desconhecido gritou, suas palavras cortando o ar. E o menino, o seu filho, é a chave para descobrir tudo. O garoto, antes tão inocente, agora olhava para os adultos, confuso e perdido. O milionário sentiu um nó na garganta e as peças começaram a se conectar de uma maneira que não esperava. Não, isso não pode ser verdade. Ajudem-me a entender. De repente a chuva se intensificou, como se o mundo ao redor se preparasse para um colapso. O homem do capuz deu um passo à frente. A verdade foi varrida para debaixo do tapete. Agora
Você está prestes a confrontar não apenas o passado, mas seu futuro também. E o que você vai fazer com essa verdade pode mudar tudo. Os rostos na multidão estavam repletos de expectativa. A narrativa que parecia clara agora estava em ruínas, e o que eles pensavam saber estava se transformando em um labirinto de mistérios. O milionário sentiu um medo gelado a percorrer suas veias enquanto encarava o destino que o esperava. A pergunta pairava no ar. Ele poderia lidar com tudo isso? A verdade estava prestes a se desdobrar, e quando ela fizesse isso, nada seria o mesmo novamente. O milionário respirou fundo, lutando contra a confusão que invadia sua mente. As palavras do homem de capuz ainda ecoavam, e a multidão parecia subitamente mais distante, como se o ar estivesse carregado de tensão. A chuva caía como se quisesse lavar tudo, mas a verdade, essa já estava entranhada na terra. Ele olhou para o menino, que o fitava com um olhar cheio de confusão e medo. As revelações se acumulavam como tempestades sobre a praça, cada uma mais sombria que a anterior. O que você está dizendo? O que você quer dizer que eu sou? O que mais eu não sei? A voz dele tremia com a urgência de uma descoberta aterrorizante. Você precisa ouvir. O menino é mais do que você imagina. O homem de capuz começou, mas foi interrompido quando a mulher, antes tão fragilizada pela dor, se ergueu com um olhar resoluto. Ela estava ali, disposta a confrontar qualquer tempestade que vinha. Chega! A verdade precisa ser contada! Gritou ela, e o olhar dela ardia com um fogo que antes parecia extinguido. Ele não é meu filho só porque eu fui forçada a me afastar. É mais do que isso. O milionário se agachou, os joelhos tremendo. Mãe, do que você está falando? E as palavras foram escorrendo como água pela chuva. Ele não é seu filho, mas sim o filho do seu pai. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O menino deu um passo para trás, um reflexo do que estava prestes a desabar. O chão sob eles parecia tremer. Do meu pai? Como isso é possível? Uma onda de incredulidade tomou conta do milionário. Ele olhou para o homem do capuz, esperando que, de alguma forma, ele pudesse desmentir aquilo. Mas o olhar dele era de confirmação. O seu pai e a sua mãe, eles ocultaram a verdade do mundo e de você. O menino é fruto de uma relação que teve que ser escondida. O homem da capuz sorriu, satisfeito em ver o choque tomar conta do milionário. Agora, ele não é apenas uma parte da sua história. Ele é também a razão pela qual tudo desabou. Cada palavra batia como um martelo em sua cabeça. Infância, memórias, tudo que ele acreditava ter certeza, começava a desmoronar. O mundo à sua volta se torceu, e a praça, antes cheia de vida, agora parecia um campo de batalha. Murmúrios começaram a surgir entre a multidão. Algumas pessoas, horrorizadas, se afastaram. Outras, com expressões de julgamento, olhavam com um prazer sombrio. Não, não pode ser. Você está mentindo, gritou, suas palavras misturadas com raiva e medo. Olhando para o menino, ele não sabia mais o que sentir. Você é meu filho ou não? Diga-me. O garoto parecia perdido no turbilhão. Ele olhava para os dois, a realidade se desdobrando em camadas que ele não entendia. O ex-parceiro do milionário, lá em pé, com um sorriso satisfeito, movia a cabeça lentamente, como se saboreasse cada momento. Ah, as revelações são tão deliciosas. E agora,
A verdadeira história precisa ser contada. Nesse instante, um grito cortou o ar. Não era qualquer grito. Era o som de uma mulher sendo puxada para trás. A figura se debatia no fundo da multidão. A todos parecia que havia outro segredo prestes a ser exposto. "Libere-me!" a mulher gritou, os olhos arregalados de terror. O milionário reconheceu aquela voz. Era a namorada dele. Ela tinha tentado se afastar da cena, mas agora, envolta em uma sombra ameaçadora, estava prestes a se tornar parte daquele caos. A multidão se agitou. O homem do capuz virou-se rapidamente. Chegou a hora de encarar seu passado de novo. Sua voz reedificava um pilar ainda mais sombrio. E logo a chuva caiu com mais força, como se o céu estivesse ciente da batalha que se desenrolava na praça. O milionário ficou paralisado, sentindo a dor e a necessidade de proteger não só o menino, mas também a mulher que ele amava. "O que você está fazendo com ela?" ele gritou, desespero em cada sílaba, e a verdade começava a se desdobrar como um jogo, misturando memórias e sombras, amores e segredos. O peso de tudo o que ele acreditava saber começou a se desfazer. O que mais não sei? O que mais vai vir à luz? As palavras deixaram sua boca, um desespero misturado com raiva. O homem do capuz sorriu, ciente de que estava prestes a dar o golpe final. "Apenas espere. A verdade está prestes a explodir ainda mais forte." Isso é apenas o começo. E enquanto a atmosfera se tornava eletricamente intensa, ele percebeu que a tempestade não era nada comparada ao que estava por vir. Ele tinha que se preparar, porque tudo estava prestes a mudar novamente. E o que iria se revelar? Isso ninguém podia adivinhar. O milionário respirou fundo. Sua mente, uma tempestade. A revelação da mulher o atingiu como um raio. "Ele é filho do meu pai?" As palavras ficaram presas na garganta, um nó de incredulidade causando falta de ar. Os olhos de todos na praça miravam para ele, cheios de expectativa e medo. "Sim", a mulher gritou, a voz trêmula mais firme. "Você sempre esteve protegido das verdades que poderiam ter destruído todos nós. E agora, essa verdade não pode mais ser ignorada." O menino estava agora tão confuso quanto o pai, olhando para os adultos em busca de respostas em meio ao caos. "Parem! Isso não pode ser verdade!" O milionário sentiu o chão tremendo sob seus pés, como se a realidade estivesse se desintegrando. "Você está mentindo. Isso é uma armadilha." Ele se virou para o homem de capuz. "Você está por trás disso, não está? Está tentando me destruir." Não houve tempo para respostas. O homem do capuz, com um sorriso que poderia fazer o inferno parecer ameno, olhou para o menino. "Você não sabe o que realmente é, garoto." O homem então se inclinou, revelando uma pequena caixa de madeira que não tinha ninguém percebendo até aquele momento. Ele levantou-a e a multidão silenciou. Dentro desta caixa está a verdade que todos temem. O coração do milionário disparou. "O que você está esperando? Abra essa maldita caixa!" As palavras saíram com ferocidade, mas sua vulnerabilidade estava à vista. O homem com a caixa hesitou por um momento, olhando com um brilho de satisfação nos olhos. "Então, você realmente quer saber a verdade completa?"
A praça estava tão silenciosa que até o ruído da chuva parecia distante. O ex-parceiro do milionário observava tudo com um sorriso sinistro. Ele estava gostando daquela cena, mas o que vinha a seguir mudaria tudo. O homem do capuz finalmente abriu a caixa, revelando um pedaço de papel enrolado e uma pequena corrente que parecia brilhar levemente. Este papel contém segredos que vão além do imaginável, e esta corrente, ela é a chave. A multidão estava paralisada pela tensão, cada pessoa mal respirando. O milionário, consciente do impacto daquelas palavras, se aproximou. Do que se trata? O que você quer dizer? Diga logo. O homem de capuz começou a ler, e cada frase ecoava como um trovão. A verdade não é aquilo que você pensa. Você e a mulher à sua frente em um laço que transcende o que passou. O filho de sua mãe não é apenas um menino. Ele é a conexão entre o passado e um futuro que foi afastado de você. No momento em que ele pronunciou aquelas últimas palavras, um grito surgiu na multidão. Uma mulher, conhecida por todos, se destacou no meio da piazza. Era a mãe do milionário. Não, não, por favor! Ela gritou, os olhos cheios de terror. Todos se viraram. E a verdade do que estava acontecendo caiu como um peso. Você não pode deixar que ele revele a verdade. Ele está mentindo. A mulher, com as mãos nos cabelos, chegou mais perto. O milionário sentiu seu estômago se revirar. Mãe, o que está acontecendo? Ele não é seu filho. Ele é seu meio-irmão. O grito dela ecoou pela praça, e a confusão atingiu o milionário como uma onda. O menino, que antes estava lutando para entender, agora olhava com um misto de simpatia e horror. A conexão deles, assim como qualquer esperança de normalidade, foi desmantelada. A mulher começou a chorar. Eu pensei que era o melhor para todos. Afastei-me para proteger você. Eu não queria que isso viesse à tona. Proteger? Você destruiu tudo! O milionário gritou, sentindo a fúria ardendo. Agora, o que eu faço com essa verdade? O ex-parceiro de negócios observava tudo, tocando a caixa como se estivesse consumido por um desejo. Agora que a verdade saiu da sombra, as peças vão se mover. E vocês não têm ideia do que isso significa. O milionário olhou para o menino, que estava em choque e desamparado. O peso da revelação o esmagava. O que mais havia sido escondido? O que a mais as sombras de seu passado guardavam? O futuro que acreditava conhecer agora estava às portas do abismo, e tudo estava prestes a mudar. A praça estava repleta de murmúrios e a tempestade lá fora parecia um eco de sua confusão, e pela primeira vez ele não sabia o que fazer a seguir. A única certeza era que as verdades continuavam a se aprofundar em um labirinto de dor e desespero. O ar estava carregado de tensão. As palavras da mulher ecoavam como uma tempestade prestes a desabar. O milionário olhou para o menino, que estava claramente perdido. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Sua voz falhou, tomada pelo desespero. O menino chorava, seu olhar repleto de confusão e medo. Você precisa entender. A verdade é brutal, mas... Ela hesitou, um arrependimento profundo cruzando seu rosto marcado pelo sofrimento. Eu sempre quis proteger você, mas não consegui. O momento chegou. O homem de capuz, que parecia saborear cada instante, ergueu a voz. A vida é cheia de segredos e quando eles surgem,
Ninguém está pronto. Agora a escolha é sua. Ele apontava para o milionário e para a mulher. Um jogo de poder bem ensaiado. A mulher olhou nos olhos do filho. Ele é seu irmão, e você terá que decidir se vai ficar ao meu lado ou se afastar, por causa dos segredos que eu nunca consegui enfrentar. O silêncio na praça se tornou quase palpável e a intensidade do momento imobilizou as pessoas ao redor. O milionário se sentiu dividido entre a dor e a necessidade de proteger sua nova família. Eu não posso deixar isso acontecer. Temos que nos unir, não se dividir. Ele gritou, sua voz ecoando como um grito de combate. Ele se virou para o homem de capuz. Você não vai ganhar. Ganhar? Ah, não se trata disso, milionário. Trata-se de verdade e de como você vai lidar com ela. O homem sorriu, se alimentando da tensão. Então, em um ato inesperado, a mãe se aproximou e pegou a mão do menino. Nós somos uma família, mesmo que os segredos tenham nos dividido. O que importa agora é o que faremos com isso, juntos. Você é meu filho, e este jovem é seu irmão. Nós podemos superar isso, se tivermos coragem. O menino olhou para ela, depois para o milionário. Ele precisava de uma resposta, de um sinal de que tudo ficaria bem. Entre lágrimas, sussurrou: o que devemos fazer agora? O milionário respirou fundo. A tempestade em seu coração começava a se acalmar. Ele fez uma escolha. Vamos juntos enfrentar isso. Vamos descobrir a verdade e lutar pela nossa família. Eu não estou sozinho, e você também não está. A mulher sorriu, lágrimas escorrendo. Sim, nós somos mais fortes juntos. A multidão, que antes parecia pronta para julgar, now começou a murmurar na mesma sintonia, observando com esperança. O homem de capuz pareceu perder a força, seu sorriso diminuindo. Você realmente vai ignorar o que sobrou por aqui? A incredulidade marcava em seus olhos. Sim, porque nós escolhemos ser uma família, e isso é mais forte que qualquer segredo que você possa ter. O milionário proferiu com um brilho resoluto nos olhos. Então, o inesperado aconteceu. Uma brisa suave começou a soprar, como se o vento finalmente estivesse levando embora as sombras que permeavam aquele lugar. Enquanto as nuvens começaram a se dissipar, a chuva diminuiu. Vamos encontrar o caminho. O milionário pegou a mão do menino, que respondeu com um sorriso tímido. Passaram a se afastar do homem de capuz, que agora parecia apenas uma sombra do que havia sido. A verdade finalmente tinha começado seu caminho de libertação, mas no fundo, a história ainda não havia terminado. Quando se afastaram, o homem de capuz gritou: "Cuidado! A verdade nunca dorme." Suas palavras ecoaram após eles. E enquanto caminhavam para presumíveis novas verdades, um sentimento de incerteza ainda pairava no ar. O que realmente esperava por eles? O que mais poderia surgir desta conexão inesperada? Agora, antes de você ir, precisa fazer algo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito e mostra que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que achou desse final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Então, faça sua parte e venha fazer parte dessa comunidade.